Lins, eu sou a diretora do Circuito de Cinema Catarinense para Crianças e Jovens, e antes de tudo eu vou me audiodescrever. Eu tenho 58 anos, tenho cabelo castanho escuro, mais ou menos no ombro, uso óculos, estou com uma suéter de gola rolê cor areia, e atrás de mim tem a minha estante com os DVDs da mostra e outras coisinhas importantes na minha vida. Agora, cada um de nós, da nossa equipe, vai se audiodescrever. Eu tenho 62 anos, meu cabelo é bem curtinho, grisalho, eu uso óculos, estou com uma blusa de flores clarinhas, tenho pele clara, e ao fundo tem uma parede rosa, que eu gosto muito. Oi, boa tarde, eu sou a Val, eu sou negra, eu tenho traços indígenas, eu estou usando uma camiseta preta e eu estou num fundo branco. Olá, eu sou a Bárbara, eu sou uma mulher branca, tenho cabelo na altura dos ombros, cacheado, estou sentada em uma cadeira de madeira e meu fundo é uma cortina com persianas e tem um vaso também. Olá, eu sou a Carol Morgan, eu sou loira, de cabelo cacheado, branca, estou usando um moletom verde escuro. Do meu lado tem um quadro e mais ao fundo uma prateleira com alguns livros. Escreveram. Estamos começando, então, o circuito. O Circuito de Cinema Catarinense para Crianças e Jovens, ele acontece há 9 anos aqui em Santa Catarina. Só que antes, né, naquele momento, quando se podia fazer sessões com as crianças juntos, com os professores, a gente saía de carro e a gente organizava os filmes em DVDs e distribuía para as escolas, né? Fazia palestras para os professores, distribuía nas escolas, e, de repente, aconteceu tudo isso que deixou todo mundo, né? Eu trabalho com cinema para criança, já, na verdade, há 19 anos. Esse projeto, ele saiu, né? Ele é derivado da Mostra de Cinema Infantil, porque eu tive o desejo de democratizar mais todos os conteúdos que a gente recebe todos os anos para a Mostra de Cinema Infantil. Então, o circuito surgiu dessa vontade, e quando a pandemia chegou, primeiro fiquei em choque, né? O que a gente vai fazer? E depois de muito conversar, de muito ouvir, de muito pensar, né? A gente chegou à conclusão que a melhor coisa seria fazer o circuito voltado para os professores. Os professores estão num momento intenso, complexo, né? Tendo que lidar com todas essas tecnologias na sala de aula, tendo que aprender a fazer lives, tendo que aprender a ver onde tem conteúdo de qualidade. Então, a gente pensou que fazer um evento voltado para professores e pessoas interessadas no assunto, pais e mães que também estão um pouquinho sem saber como agir, né, sobre essa questão das telas, do cinema, enfim. Então, a gente quis fazer um evento para vocês. Tomamos cuidado de fazer um evento não muito longo, um evento leve, um evento positivo, que traz informações, traz ideias, mostra o que está acontecendo no Brasil já há muito tempo em relação a isso. Então, a gente fez assim, um formato bem interessante. De manhã, das 10 às 11h30, estão acontecendo as oficinas com o coletivo Mobile Educacional. Hoje aconteceu a primeira de manhã, a primeira oficina, foi muito interessante, muito rico. Então, segunda a sexta, as oficinas das 10 às 11h30 e das 2 às 3h30, conversas com especialistas do Brasil inteiro. Então, nós temos várias pessoas, vários projetos, várias inspirações para a gente entender um pouco mais do que é isso, do audiovisual, cinema na sala de aula. Ao mesmo tempo, a Mostra de Cinema Infantil e também o circuito, a gente sempre valorizou o cinema brasileiro para as crianças. E muita gente me pergunta, mas existe? Existe.
principalmente curtas-metragens, existem longas também, mas curtas-metragens começaram a acontecer a partir do ano de 2004, começaram a acontecer com muita mais frequência, porque tiveram políticas específicas para o desenvolvimento do curta-metragem para criança, então, por isso, nós temos muitos curtas-metragens brasileiros, e temos muitos filmes longas também. Ao longo dos anos da mostra, a gente conseguiu, tiveram algumas pesquisas, né? Em termos de longa-metragem, no começo nós tínhamos de tudo que era produzido no cinema brasileiro, só 2% era para criança. Depois de 10 anos de mostra, a gente foi ver, né, achando que tinha aumentado um pouco, porque muito se conversou, muito se foi para Brasília, Ministério da Cultura, para ver se a coisa avançava, e dobrou, mas é muito pouco ainda, né? Estamos em torno de 4%. De tudo que é produzido no Brasil, em termos de longa-metragem, só 4% é para criança. É muito pouco, porque o cinema, ele não é só importante para a formação do cidadão, como também é importante para a formação para o cinema brasileiro. Não é justo uma criança brasileira crescer sem ver a sua cultura na tela. Sempre a outra cultura. Ela nunca vê alguém falando como ela, um cenário como dela, o sotaque como dela. E isso é uma das questões que faz a gente realizar a mostra há 19 anos e faz a gente fazer o circuito. Então, fazendo a mostra há muito tempo, né, trazendo esses curtas que eram produzidos no Brasil inteiro para a mostra, chegou um tempo que a gente viu, as crianças catarinenses, elas veem agora os filmes brasileiros na tela, mas e os filmes catarinenses? Então, a gente começou, né, numa parceria com alguns amigos, a gente começou a produzir curtas-metragens para criança aqui em Santa Catarina. E isso foi muito positivo, isso estimulou ainda mais outros realizadores catarinenses a produzirem seus filmes. Então, esse circuito, ele tem um gostinho especial. A gente está lançando no nosso canal do YouTube 10 curtas-metragens produzidos aqui em Santa Catarina, de várias regiões, curtas-metragens com muita qualidade, de conteúdo, de técnica, e a gente acha bem importante, nesse momento, que o circuito dá esse salto, que não é mais eu e a minha equipe de carro por Campos Novos, né, a região ali da Enercan, que é uma grande patrocinadora nossa, e a gente sempre indo de carro. Agora a gente está numa outra escala, a gente está falando para educadores e professores de Santa Catarina toda e também do Brasil, mas a gente quer que os realizadores, os educadores aqui de Santa Catarina, as crianças de Santa Catarina conheçam a sua cultura, vejam a sua cultura na tela, se sintam incluídas. Então, nesse circuito especial, a gente está fazendo uma homenagem, está trazendo para os professores e para as crianças esses curtas catarinenses que vocês vão se surpreender. Mas, além de querer que as crianças conheçam, né, vejam a cultura catarinense na tela, a gente não podia deixar de trazer um pouco mais da diversidade cultural brasileira. Então, nós selecionamos também 13 de curtas-metragens que já passaram pela mostra para deixar disponível no canal. Ali vocês vão conhecer a diversidade cultural brasileira, vocês vão se encantar, porque, na verdade, a gente conhece pouco, né? A criança tem pouco acesso a filmes para elas, assim, filmes produzidos aqui no país. Então, ao todo, dessa vez, hoje nós estamos lançando 26 curtas-metragens no canal da mostra. Se inscrevam lá. A nossa ideia é transformar esse canal num grande canal de cinema para criança. Primeiro com curtas-metragens. Por que o curta-metragem? O curta-metragem, ele cabe na hora-aula, ele tem de 15, 10 minutos, dá para fazer bate-papo depois. Enfim, o curta-metragem, ele é muito amigo da educação. Então, nós estamos iniciando esse circuito, lançando os filmes no canal, e eu queria, para essa abertura, né, eu queria trazer pessoas que inspirassem a gente para a arte, para esse novo momento da educação. Então, eu convidei 2 pessoas que eu admiro muito. Aliás, não só hoje, eu acho que esses 5 dias, né, a gente vai ter aqui muita gente inspirando a gente e fazendo a gente conhecer projetos tão incríveis. Vamos ter Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraíba, Sergipe, Rio Grande do Norte,
Enfim, a gente vai ter o Brasil inteiro aqui conversando para todo mundo conhecer esses projetos. E hoje, então, eu convidei a Gilca Girardello e a Sônia Goulart. Né? A Gilca Girardello, infelizmente, não pôde participar hoje, que teve um imprevisto, mas ela deixou a sua participação gravada. Eu agradeço muito a Gilca e eu espero que vocês gostem muito da fala dela. A Gilca, ela é professora titular da Federal de Santa Catarina, vinculada ao programa de pós-graduação em educação. É coordenadora do Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte da UFSC. E agora eu vou descrever a imagem da Gilca. Ela está na casa dela, ela está sentada na frente de uma janela. Nessa janela tem uma cortina de renda bem típica aqui de de Florianópolis, né? Amarela. Ela tem cabelos compridos, pele clara e óculos. E está com um lenço rosa. E agora eu deixo vocês com a Gilca Girardello e depois a gente volta. Que vocês curtam bastante e aproveitem esse momento. Pessoal, é com muita alegria que a gente está aqui nesse momento junto com vocês para presenciar, então, a abertura do Circuito Catarinense de Cinema para Crianças e Jovens. É uma maravilha podermos, então, ter, especialmente nesse momento de tamanho chacoalhão que a gente está vivendo, alguma coisa que persiste, alguma coisa que resiste, alguma coisa que renova as nossas esperanças em uma possibilidade de mais felicidade, cultura e educação para as crianças, especialmente as crianças aqui do nosso estado de Santa Catarina, tão amado, né? Bom, a Luísa Lins, a quem eu agradeço também, coordenadora do evento, para poder estar aqui hoje, na presença também da Sônia Goulart. É uma grande felicidade, uma grande honra poder estar aqui com vocês nesse momento. Ela pediu que a gente trouxesse algumas breves pílulas que pudessem ser reflexões ou mesmo inspirações, quem sabe, para esse momento. Então, eu vou trazer muito, até porque o tema que tocou para mim é um pouco essa questão da arte, a relação da arte com a infância. Eu vou estar trazendo muitas imagens e muitos poemas aqui para compartilhar com vocês, brevemente, tá bem? E vou começar por um deles, que é uma frase, na verdade, do Érico Veríssimo, que ele diz assim, ó, que em tempos de ventania, alguns constroem muros, outros constroem moinhos de vento. Então, acho que toca a nós, assim, também, a gente se perguntar como é que eu posso construir um moinho de vento no meio dessa ventania, né? E aí, tudo que a gente está dizendo aqui é que a arte pode ajudar muito nesse sentido, a construir moinhos de vento. Tem uma outra história que eu acho super inspiradora, não vou contar aqui, mas só dar um resuminho breve, que é um mito de criação, na verdade, de um povo indígena lá desse lugar que hoje se chama Canadá, perto do Polo Norte, em que na verdade, um conto do dilúvio, né? E aí ele fala desse ser, desse homem antes do homem, esse primeiro homem, que está, enfim, dentro de uma canoa, dentro do mar, aquele mar que tomou o mundo todo, e ele está apenas com alguns animais que ele resgatou da enxurrada, e um desses animais, então, se joga na água e vai até o fundo para ver qual a fundura em que eles estão, e ele volta lá de baixo com a patinha fechada, e dentro da patinha ele abre, e dentro tem algumas sementinhas, algumas raízes, algumas pedrinhas, um pouquinho de areia que ele trouxe lá do fundo do mar. E aí esse ser criador, esse primeiro homem, ele tinha uma panela mágica que multiplicava as coisas que a gente colocasse ali dentro. Então aí esse ser, ele pega aqueles pequenos materiaizinhos tão humildes e tão preciosos, coloca dentro da panela e começa a sair de dentro da panela tudo aquilo multiplicado. E com aqueles materiais, esse homem antes do homem constrói ou reconstrói o mundo. Na verdade, ele constrói, porque é um mundo novo, com seus vales, suas montanhas, suas planícies. Então, eu gosto de pensar nesse momento em que a gente está vivendo alguma coisa de tanta incerteza, né, que ninguém sabe exatamente como é que vai ser a coisa aí para frente.
é como se a gente estivesse assim, dentro do mar, e a gente leva um caldo, vem uma onda forte, a gente não consegue tomar pé. Me parece que esse é o momento em que é muito importante a gente procurar ver quais são essas pedrinhas preciosas que estão lá no fundo de nós, que são as coisas que a gente aprendeu com a nossa vida, com a nossa experiência, são as coisas que a gente estudou. Que coisas são essas tão valiosas que podem seguir valendo, que podem seguir nos inspirando para a gente tomar pé da situação e seguir caminhando nesse mundo novo. E não estou falando aí de um mundo novo que seja uma utopia redentora, em que tudo será perfeito, não é disso. Estou falando da novidade do mundo mais próxima daquela novidade da criança, a relação que a criança tem com o mundo, essa relação inaugural em que tudo para ela é novo. E às vezes tudo é maravilhoso, a criança tem essa possibilidade de perceber a maravilha de cada pedrinha, de cada flor, de cada joaninha que caminha num galhozinho, porque para ela tudo é novo. Então que isso nos inspire também, né? Quando a gente pensa nesse tema da arte, então, para a abertura de um evento como esse, me parece, então, que o evento também está propondo que a gente abra mão e que a gente veja quais são essas pedrinhas preciosas com as quais a gente pode contar para seguir adiante, né? E entre as ideias pílulas que eu pensei de trazer aqui para, enfim, situarem esse nosso horizonte esperançoso, todas elas têm a ver com a arte nos desafios de hoje, né? Um deles é um desafio que tem tudo a ver com o conhecimento, que tem tudo a ver com a educação, especialmente nesse momento em que as escolas estão fechadas, como a gente tem precisado pensar e repensar a educação, não é? E eu acho que o que quer que se planeje, o que se sonhe para a educação daqui para frente, tem que ser profundamente marcado pela arte. E estamos aqui falando do cinema, estamos pensando o cinema enquanto arte, né? Porque digamos, essa dicotomia, esse pensamento torto que coloca de um lado a arte, a sensibilidade, a emoção, a imaginação, e do outro a razão, o intelecto, ele é um pensamento pobre e empobrecedor, né? Existem inúmeras pesquisas, estudos históricos que mostram como a fertilização cruzada entre a arte e a ciência, por exemplo, entre a música e a matemática, tá? São forças que permitem a maior invenção e as maiores descobertas, né? Além disso, existem também muitas e muitas pesquisas, e eu estou falando aqui também como alguém que é da universidade, né? Estou representando a Universidade Pública, a Universidade Federal de Santa Catarina, aqui, existem também muitas pesquisas que mostram como as crianças, especialmente crianças de baixa renda, que tiveram mais acesso regular na escola à música, à dança, a teatro, à literatura, a cinema, elas conseguem também estar mais inteiras para aprender e se desenvolver mais profundamente em áreas como matemática, como ciência, como linguagem, como cidadania. E aí a gente entra, então, em uma outra dimensão na qual a arte é muito importante, que é a relação da arte com a ética. Por que a arte é tão vinculada à ética? Porque a arte é tão vinculada à estética. E a arte e a estética, elas estão juntas na medida em que ambas têm a ver com sentir o outro, com abrir-se ao outro, com entrar em contato com o outro, com o diferente. Isso também tem tudo a ver com cidadania, e aí entra uma outra coisa que é super importante. O que é cidadania nesse sentido? É o direito, é a possibilidade de todas as pessoas participarem da cidade em pé de igualdade. A cidade aí entendida enquanto espaço público, né? Em pé de igualdade. Tem um arte-educador português, o João Paulo Queiroz, que ele fala uma coisa que eu acho legal, ele diz assim, ó, a arte está na linha de frente da defesa da cidadania, e é por isso que ela é, em geral, a primeira a ser cortada dos financiamentos, dos patrocínios, das verbas, dos currículos, né? Então, eu acho que isso é uma outra coisa que deve nos dar fôlego, deve nos dar força nesse momento de abertura do circuito catarinense de cinema para crianças e jovens,
que é a consciência de que todos nós aqui, a organização do evento, nós que estamos participando dele, os apoiadores do evento e, sobretudo, vocês que decidiram estar aí hoje com a gente, todos nós estamos na linha de frente da defesa da cidadania. Tá? Parabéns, então, para vocês todas e todos. Uma das coisas que a gente pode ter consciência da importância disso é que nesse momento em que a gente está vendo tanto discurso de ódio à nossa volta, né? E esse discurso que transforma o outro, aquele que é diferente de nós, em um inimigo, em uma ameaça, né? A arte, ela pode ser um antídoto para isso também, né? A imaginação, dizia o escritor israelense Amos Oz, ela é um antídoto contra o fundamentalismo, ou seja, contra a noção de que existe apenas uma visão de pátria, uma visão de país, uma visão de família, uma visão de cultura que é certa e que é boa, né? Nós sabemos que a diversidade é a maior riqueza, a nossa diversidade, a diversidade que existe entre as culturas dentro do Brasil e mesmo dentro do nosso estado de Santa Catarina, que é tão diverso. Essa riqueza é um patrimônio do qual a gente não pode abrir mão se a gente quiser que esse mundo em construção venha a ser um mundo bom para todo mundo, né? Claro que eu estou aí falando de alguma coisa de esperança e de otimismo, mas é de propósito, tá bom? Depois eu vou dizer por quê. Então, a gente pode se perguntar assim, ó, como é que a gente pode dar força a esse diálogo intercultural? E aí, a ficção, a imaginação, inclusive aquela que acontece no cinema, por meio do cinema, ela é uma grande possibilidade de nos ensinar a empatia, de a gente se comover com a dor do outro, com a dor do herói, ou da gente sentir alegria junto com aquele herói. Né? A criança, por exemplo, que vê aquele, sei lá, as duas crianças que estão perdidas na floresta, sentir-se como ela, sentir a mesma alegria das crianças quando elas encontram seus aliados, seus parceiros, uma casinha com a luz acesa que as acolhe no meio da floresta. Né? Isso é a possibilidade do sentir com o outro, da compaixão, nesse sentido, que é algo tão vital para a saúde da humanidade nesse momento, não é? Bom, um outro tipo de desafio que a arte nos ajuda a trabalhar é um desafio cognitivo, que tem a ver com a dificuldade que a gente tem hoje de manter o foco, de manter a atenção, de manter a concentração em uma coisa só, não é? As crianças, os jovens, nós mesmos, em meio a esse turbilhão, a essa multiplicidade de diferentes coisas que nos assolam, imagens, memes, janelas, textos, notícias, informações, diferentes plataformas, grupos, às vezes a gente nem sabe direito onde é que a gente está. Isso é um problema, porque esses materiais que nos chegam, eles nos chegam muitas vezes sem raiz, sem memória. E alguma coisa que chega para nós sem memória, ou seja, chega sem passado, ela não pode também ter presente, e muito menos futuro. Né? A arte, então, ela tem esse poder de nos fazer dizer para nós mesmos as maiores perguntas, as perguntas existenciais, as perguntas que são: da onde que eu vim? Onde que eu tô? Quem eu sou? Para onde que eu vou? Não é? Porque a arte, ela inaugura esse outro tipo de tempo. E para falar de cinema, para falar desse tempo mais espesso, que tem história, que tem memória, que tem duração, né? A gente pode pensar no que acontece quando a gente sai de um filme, de um filme que nos tocou pela sua linguagem, pela sua qualidade estética. Né? A gente às vezes sai do filme e nem se dá conta de quanto tempo passou. Pode ser que tenham passado 2 horas e a gente pensa que passaram 10 minutos. Não é? Então, essa possibilidade de nos tirar do chão, de nos tirar do óbvio, é fundamental. Né? Dizia o Gaston Bachelard, um filósofo que pensou muito sobre a imaginação, ele falava que a imagem, como é que ele dizia? Ele dizia assim, a imagem, puxa, agora tem uma palavra bacana que ele usou, seria assim, ó, a imagem óbvia, a imagem habitual, era isso que ele dizia, a imagem habitual, ou seja, aquela imagem que a gente está cansado de ver, que a gente já viu 1000 vezes igual, né? A imagem igual anestesia as nossas forças imaginantes,
né? E claro que o mais fundamental nesse mundo é poder imaginar um outro mundo que seja possível, né? E para isso a gente precisa fortalecer a imaginação das crianças e de todos nós. E a arte é fundamental para isso, né? Para falar aí mais direto, então, do cinema, né? A arte do cinema, então, ela nos ajuda a ver aquilo que está na nossa frente, que às vezes a gente está tão acostumado que já não vê mais, né? Tem o grande Spike Lee, outro cineasta contemporâneo maravilhoso, ele fala assim, ó, eu acho importante que os filmes façam as pessoas olharem para aquilo que elas esqueceram, né? Outro grande cineasta, Ingmar Bergman, ele falava assim, ó, o cinema enquanto sonho, o cinema enquanto música. Nenhuma outra arte passa através da nossa consciência quanto o cinema e chega à profundeza dos salões escuros das nossas almas. Olha só que coisa. Então, o cinema é uma forma de arte única e, ao mesmo tempo, está completamente entrelaçado com as outras artes, com a literatura, com o teatro, com a dança, com a música, com a fotografia, né? Por isso, ter o cinema presente na educação das crianças é algo de muito grande, é algo de muito rico, porque é a possibilidade que a gente está oferecendo para as crianças de mergulharem em todas essas questões tão importantes: a imaginação, a identidade, a empatia. O cinema, então, ele ajuda a gente a desacostumar o nosso olhar, a, de certo modo, lavar o nosso olhar, para que a gente consiga ver o que está na nossa frente. Isso tem a ver com a educação do olhar. Vocês conhecem, muitos de nós conhecem, aquela pequena fábula linda do escritor uruguaio Eduardo Galeano. Vocês lembram, né, que ele fala do menino quando chegou pela primeira vez na frente do mar, ele ficou tão impactado com o tamanho, com a imensidão do mar, que ele não conseguiu olhar aquilo sozinho. Ele estendeu a mão e pediu para o pai: pai, me ajuda a olhar. Então, esse ajudar a olhar tem a ver com o nosso papel de educadores ao lado da criança, na sua aventura cinema adentro. E claro que a gente não vai poder ajudar ninguém a olhar se a gente não estiver ajudando nós mesmas a olhar para as coisas, né? E aí quem nos ajuda a reaprender a olhar essas imagens é, mais uma vez, a arte, a poesia. Vou trazer um poeminha aqui para vocês, do Bartolomeu Campos de Queiroz, que é sobre isso. Ele fala assim, ó: olhar dói. Se vemos alguém chupando limão, sentimos dores no canto da boca. Mas enquanto vemos, nós sonhamos com nascimentos. Olhando, imaginamos mistérios. Olhar é fantasiar sobre aquilo que está escondido atrás das coisas. Quando olhamos, nós acordamos tristezas, alegrias, saudades, amores, lembranças que dormem em nossos corações. Os olhos têm raízes pelo corpo inteiro. Ai, eu acho isso uma coisa, né? Ou seja, o olhar imaginativo, estético, transformador, ele é algo que nos toma por inteiro. Não é alguma coisa que apenas o nosso pensamento capte, mas é alguma coisa que chega até a medula dos nossos ossos, né? E por isso é algo transformador, é algo que tem a potência de ser transformadora, né? Então a arte não tem nada de secundário, a arte não é perfumaria dentro da formação das crianças, a arte não é alguma coisa que possa ser, a gente abre um espaçozinho para a arte aqui quando sobrou uma verbinha. Não, a arte é fundamental para a formação, para a felicidade dos seres humanos. A arte é um direito humano, por sinal, né? E aí eu lembro de uma já estou chegando no final, tá? Eu lembro de um caso que eu escutei contado pelo Willo Krugli, que foi um grande pensador e criador e artista do teatro infantil brasileiro. Ele contava uma vez em que ele estava fazendo uma peça de teatro. Ele fazia o papel de um ditador que detestava os poetas e que tinha mandado matar todos os poetas do reino. E aí, então, um belo dia, tá ele no palco, né, vivendo esse ditador, e ele grita assim: viva, consegui matar todos os poetas do reino. E aí uma criança que está na plateia fala assim: não conseguiu, não. E aí ele, o ator, né, improvisa e diz assim: como não? Quem é o poeta que eu não consegui matar?
E aí a criança diz assim, aqueles que ainda não nasceram. Eu acho isso genial, porque isso me lembra um pouco assim, até aquele conto do Andersen, não é? Em que a criança, ela é a única que não só vê que o rei está nu, mas que consegue, na sua pureza, dizer que o rei está nu. Né? A criança que está ali no teatro, né? Ela consegue ver o quanto os poetas, quer dizer, se a humanidade não, se o reino não tiver poetas, o reino não será reino, né? Ou seja, a arte é fundamental para a humanidade, para a condição humana. E a criança consegue ver isso. Nós temos que estar ao lado dela ao conseguir ver isso e ao abrir espaço para isso, ao garantir espaço para isso na vida delas, né? Então, assim, ó, como diz o educador espanhol Fernando Savater, ele fala assim, ó, que em qualquer profissão as pessoas não precisam ser otimistas, se não quiserem. Mas que na educação é diferente. Ele diz assim, que quem é educador tem que ser otimista, ou pelo menos esperançoso. E aí, então eu deixo aqui como minhas palavras finais esse meu desejo mesmo, os votos de que esse circuito catarinense de cinema para crianças e jovens seja um momento de construção coletiva daquilo que Paulo Freire chamava de esperançar, que é uma esperança completamente enraizada no mundo real, é uma esperança com raiz profunda. Para concluir, agora sim, eu vou concluir com poesia mais uma vez, e trago então algumas palavras do Carlos Drummond de Andrade, nosso outro grande, que eu acho que dizem muito sobre esse momento que a gente vive. Ele fala assim: não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro. Estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles, considero a enorme realidade. O presente é grande. Não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. Muito obrigada. A gente que agradece, né? A gente que agradece essa fala da Gilca, porque acaba sempre nos fazendo lembrar várias coisas e é sempre tão delicada em relação à criança e a maneira da criança se expressar, né? Na verdade, gente, no Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que a criança tem direito à cultura, né? Esse é um direito da criança, está na Constituição de 88. Então, ela tem direito, e ainda não temos no país, né, políticas culturais voltadas exclusivamente para as crianças. Eu quero, esse novo formato do circuito, né, deu um frio na barriga, e hoje, passando pelo meu feed de notícias no Facebook, tinha uma criança dizendo que ela tinha uma dica muito boa para fazer live, eu adorei. E ela dizia assim, gente, tem que ter coragem, segura o medo e ter coragem. E eu segui, assim, o que essa criança me falou e fui em frente, né, porque a gente está mudando toda a nossa maneira de fazer os nossos eventos. Então, segui a dica e estou aqui com muita coragem. Outra coisa, assim, que eu acho muito importante falar, né, uma sessão de cinema, ela pode mudar a vida de uma criança. De certa maneira, ela mudou a minha. Eu devia ter uns 10 anos, quando eu vi a primeira sessão de cinema brasileiro, de um filme brasileiro. Eu morava no Rio de Janeiro, e eu fui ver As Aventuras do Tio Maneco, do Flávio Migliaccio, que morreu há pouco tempo. Esse filme me tocou tanto. Eu vi a cultura brasileira, vi o Tio Maneco, eu fiquei tão impressionada, que eu acho que naquele momento eu decidi alguma coisa que eu fui entender mais tarde, assim, a importância da criança ver a sua cultura na tela, a importância da criança se ver na tela. E desde aquele momento, eu acho que foi ali que eu pensei, toda criança tem o direito de ir a um cinema, de ir a uma sessão de cinema brasileiro, de ver a sua cultura na tela, né? Então, assim, uma sessão transforma a vida de uma criança. Outra coisa importante, né, gente, a gente tem tantas crianças em situação de vulnerabilidade, né, que não tem como, com aquela situação de vida, elas não têm como sonhar.
Quando a gente leva as crianças para a mostra de cinema infantil, e elas entram na sessão a primeira vez, e elas veem aqueles outros mundos. Uau! Existem outros mundos. Eu posso sonhar com outros mundos. O cinema tem essa importância de mostrar que o mundo é muito maior. Se ela não se encaixa naquela vida que ela tem ali, ela pode sonhar com outro mundo. E começando a sonhar, ela pode transformar o mundo dela. Enfim, agora eu quero chamar a querida Sônia Goulart. Ela é do Distrito Federal. Nas nossas comunicações, em alguns momentos não saiu correto. Eu assisti uma fala dela, uma live dela, e eu fiquei muito emocionada também. E eu quis trazer hoje pessoas que emocionam, pessoas que amam o seu trabalho e que gostam de levar esse amor, né, para todos. A Sônia Goulart, ela é educadora, ela é coordenadora da CONANI, Conferência Nacional de Alternativas para a Nova Educação, membro do Comitê Coordenador do ENA, Encontro Nuestra Escuela Educadores da América Latina e Caribe. A formação é em cinema pela UFF no Rio. Estou muito feliz de trazer a Sônia aqui para vocês conhecerem também o trabalho dela e para ela continuar inspirando a gente nesse dia tão incrível, tão emocionante, porque, como a Gilca diz, a gente que trabalha com criança, a gente não pode deixar de ser otimista, não pode deixar de ter esperança. Eu sei que às vezes não é fácil, mas o que a gente está querendo fazer aqui é isso, é inspirar vocês. Com vocês, Sônia Goulart. Boa tarde. Queria agradecer a Luísa Lins o convite, né, para conversar com vocês um pouco sobre a minha paixão pelo cinema e pela educação, né, como é que a gente juntou essas duas coisas. Esse trabalho muito bonito que Luísa faz há 9 anos com o Circuito Catarinense de Cinema para Crianças e Jovens. E ela falou uma frase agora, eu vim aqui anotando, né, depois de Gilca. Gilca já falou de uma maneira tão linda, tão sensível, né, da arte. E Luísa falou agora uma frase fundamental para mim, né? Um filme pode mudar o rumo da vida da gente. E para falar de cinema e criança e infância, eu comecei a pensar nesta relação, na minha relação, né, com o cinema na minha infância. Eu nasci no interior do Rio de Janeiro, mas passei a minha primeira infância em Minas Gerais, embora eu esteja no Distrito Federal. Minas Gerais é um espaço geográfico muito ligado à minha vida. E morava numa cidade muito pequena, praticamente na roça, só fui ver televisão aos 10 anos, ainda bem, mas eu já ia ao cinema. Eu já ia ao cinema porque minha mãe era apaixonada por cinema. E ela me levava, eu sou a filha mais velha, e eu ia ao cinema com minha mãe. E foi no cinema, eu já lia, né, eu aprendi a ler muito cedo, e o livro sempre foi a minha forma predileta de representação do mundo, né? Eu sou uma pessoa de grande imaginação, sempre fui, era uma criança extremamente imaginativa, como toda criança, né, quando deixada em liberdade para imaginar, para fantasiar, e eu amava ler, porque o livro me carregava para algum lugar. E quando eu conheci o cinema, foi um encantamento absoluto, né, nas sessões de matinê, aos domingos, pela manhã, e uma vez por mês era desenho animado, e nos outros domingos eram filmes. Minha mãe era uma mulher muito romântica, uma mineira romântica, e ela gostava muito de filmes de amor, filmes, né, românticos. E a partir disso, a partir deste contato com o cinema, eu entendi que eu podia contar histórias com tudo, com cenários, mas muito mais tarde eu fui saber que isso se chamava cenografia, né? Com músicas, com som, com figurinos, uma história completa. Isso para mim foi transformador.
eu gostava de ler, eu já gostava de escrever, e a partir dali eu comecei a pensar as minhas histórias com aquilo que mais tarde eu descobri que se chamava roteiro. Então, com 11 anos de idade, eu escrevi um espetáculo teatral inteiro, sozinha, baseado num trecho do livro Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos, né? E eu escrevi para ser a... Opa, agora que eu vi, mas eu nem mexi aqui, não. Bom, não sei onde é que eu parei. Mas, bom, eu estava aqui falando sobre a minha paixão pelo cinema e como é que isso se deu, né? Então, depois que eu aprendi com o cinema que eu podia contar uma história completa, eu não tinha, obviamente, acesso a meios de produzir um filme, nada, né, parecido, mas o teatro era a coisa mais próxima que se assemelhava a um cinema para mim. Então, aos 11 anos, eu escrevi essa peça, minha primeira peça teatral infantil, primeira e última, né? Porque depois eu fui escrever outras coisas, mas baseada num trecho do livro Meu Pé de Laranja Lima, e eu fiz tudo, escrevi tudo, figurino, cenário, como é que era, os personagens, o som, as músicas, em que momento que aquilo entrava, as falas, ensaiei os colegas, e foi um sucesso no Dia das Mães, as mães já ficam muito comovidas nesses dias, né? E aí eu peguei um trecho bem bonito do livro, mas o que eu quero dizer a vocês é como é que o cinema, como é que uma linguagem de arte pode mudar o rumo da vida da gente. Como é que uma criança se descobre a sua forma de expressão, né, junto com uma atividade artística. Eu nunca me interessei por cerâmica, massinhas, dança, desenho, pintura. A minha forma de expressão, ela era a escrita. Mas a escrita era muito pouco, porque eu, quando lia, eu imaginava tudo aquilo, aquele cenário, tudo aquilo acontecendo, era como se eu estivesse dentro de um filme. Então, quando eu descobri o cinema, quando eu descobri o filme, eu fiquei totalmente encantada, né? E eu sou uma educadora. Desde os 15 anos, quando eu comecei a ser voluntária no Movimento Brasileiro de Alfabetização, e eu fui por um movimento voluntariamente, porque eu sempre pensei assim, como é que é a vida de quem não sabe ler, né? Como é que é alguém que não tem acesso a um livro, não consegue se transportar para outros universos? Então, eu fui alfabetizar trabalhadores rurais na zona rural da minha cidade, exatamente por isso. Eu não pensava que a pessoa precisava ler porque ela precisava ler uma receita, uma bula de remédio. Para mim, ela precisava ler porque ler te leva a outros universos. Então, quando eu tive minhas filhas, o pai das minhas filhas é artista plástico, e ele estudava artes plásticas, eu estava estudando cinema na UF, a música sempre foi muito presente, o contato das minhas filhas com o teatro, com o cinema, né, que naquela época você já tinha o vídeo, já tinha o DVD, o DVD não, você já tinha era o DVD mesmo, né? Eu já nem sei mais o que era naquela época, mas você tinha as formas visuais muito mais presentes, mas ainda assim eu me lembro da primeira vez em que a minha filha caçula pegou
a máquina de fotografia. Hoje é só o celular, você só fotografa, né, só faz fotos pelo celular, mas quando ela ganhou a sua primeira máquina de fotografia, que foi a mesma coisa quando eu vi o cinema pela primeira vez. A possibilidade de sozinho, a autonomia, né, de representar aquilo que me chama a atenção, aquilo que me desperta a sensibilidade, a minha fantasia, a minha imaginação criadora, a minha percepção, eu e a minha linguagem de expressão. Embora ela tenha ido para o lado da dança, né, a formação dela é dança, ela vive com isso, a fotografia, eu me lembro bem de como ela amou poder fotografar. E aí eu tinha selecionado, vou ler para vocês, um texto, você vê a sintonia, né, que a Gilca falou e eu trouxe para vocês, que é o texto do livro dos Abraços, do Eduardo Galeano. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai enfim alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto o seu fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: me ajuda a olhar. Então, esse encanto com os universos da fantasia, os universos da imaginação, os universos reais que a gente nunca viu, né? Eu me lembro quando eu vi o Rio Amazonas pela primeira vez, ele teve um impacto sobre mim, assim, inacreditável. E eu quase pedi, né, a quem estava do meu lado, assim, me ajuda a olhar isso, me ajuda a entender, esse me ajuda a olhar me ajuda a entender, me ajuda a expressar o que neste momento eu sinto. Então, eu trago isso para o espaço educativo. Vou pedir que alguém me avise aí do tempo, quando faltar uns 2, 3 minutos, porque eu aqui já começo na história e vou escrevendo, né? E vou seguindo. Então, trazendo isso para o espaço educativo, na Conferência Nacional de Educação, né, de Alternativas para uma Nova Educação, na CONANE, nós sempre temos a arte e a cultura mesclada com a educação. A gente tem um ministério que se chama MEC, todo mundo chama o MEC ainda, né? Porque durante décadas, educação e cultura estavam juntos para nós. E eu não consigo dissociar uma coisa da outra, né? No espaço educativo, eu quero trazer para isso, porque é o meu espaço de atuação, é preciso pensar como se dá à criança o acesso à linguagem cinematográfica. Como é que ela tem este acesso, como é que é a formação do professor, que tem uma dificuldade enorme de recursos, que desconhece a possibilidade eu não sei o que está acontecendo. Toda hora ele fica aqui sozinho, não estou mexendo em nada. Então, voltando ali, né? Trazendo a linguagem cinematográfica para o espaço educativo, que é o espaço onde eu atuo. Como é que é a formação do professor, do educador,
para a utilização do filme como um recurso de linguagem ativa, tá? Com um recurso de produção, de apropriação da sua expressão. E não somente como um recurso passivo de recepção. Coloca o vídeo, depois a criança vê aquele recorte daquela realidade, o recorte do olhar de quem fez o vídeo, o olhar de quem fez o filme, e isso é uma coisa que me chamou muita atenção na fala da Luísa. A Luísa fez uma frase linda, ela diz sobre o cinema brasileiro, né, que também é uma paixão. Uma criança não deve crescer sem ver a sua cultura na tela. Isso é muito importante, né? Como é que ela vê a sua cultura na tela? Isso me lembrou, quando a Luísa falou isso me lembrou um filme que foi produzido pelo Alain Brigand, que é um francês, e um filme de 2002. O nome dele é 11 minutos, 9 segundos, 01, setembro 01. São 11 cineastas de países diferentes, em 11 curtas de 11 minutos e 9 segundos. Cada um com a sua perspectiva sobre o atentado às Torres Gêmeas, ou aquilo que aconteceu em 11 de setembro. E uma coisa interessantíssima desse filme, assistam se puderem, né? É a visão do Irã e a visão dos Estados Unidos. São 11 diretores diferentes, eu me lembro que dos Estados Unidos é o Champagne, e do Irã, eu não tenho o nome aqui agora, mas eu me lembro muito do Champagne, porque é a única visão de um indivíduo sobre aquilo. Todos os outros são as visões da sociedade, as visões de um grupo, e o dele é a visão de um indivíduo que no momento em que a torre é atacada, ele perde a esposa. É ele e a esposa apenas, né? E esse tempo dele, ele olha, ele liga a televisão e ele está olhando a casa, tudo aquilo, né, que ele tinha com a esposa, e para ele aqueles aviões batendo nas torres não tem o menor sentido. E o Irã é um lugar, né, que, assim, com um nível de pobreza muito grande, e uma educadora, isso me marcou muito, uma educadora explicando para as crianças que houve um atentado às Torres Gêmeas em Nova York. E as crianças ficam olhando para ela como se fosse de outro planeta, né? O que é Torres Gêmeas, o que é Nova York, o que é atentado, o que é isso dentro da minha realidade. Então, eu acho importantíssimo que o cinema na sala de aula seja uma ferramenta da criança e do jovem, principalmente do jovem. Porque quando a Gilca traz uma outra frase, que é do João Paulo Queiroz, a arte está na linha de frente da defesa da cidadania, essa é a grande possibilidade que nós podemos dar aos jovens, às crianças e aos jovens, de formarem a sua cidadania a partir da sua realidade. E tem um texto, um trecho da Petrúcia Nóbrega, num livro, num trabalho sobre espaço e tempo das danças populares, que ela diz assim: ao ler, escrever, dançar, e eu acrescento, filmar, o sujeito humano pode criar maneiras de se comunicar, e não apenas de repetir verdades estabelecidas, sejam conceitos ou práticas, ao invés de tornar-se indiferente, anestesiado diante da vida e do próprio conhecimento. Então, a linguagem cinematográfica, ela é fundamental na educação das crianças e jovens, porque ela é a linguagem audiovisual é a linguagem da nossa era.
é importante para a formação do educador que ele consiga possibilitar às crianças e aos jovens essa produção, essa expressão nesta linguagem. E para isso ele precisa também entender o valor dessa linguagem. E também precisa aprender a se expressar nela. É diferente a ótica do educador e a ótica da criança e do jovem. Dê uma filmadora, dê agora um vídeo, né? Dê um celular com uma boa câmera na mão de uma criança e de um jovem e de um educador e peça a ele para mostrar a sua escola. Mostre o seu espaço educativo. Eu vi isso num vídeo do Ecomuseu Pacoti, lá no Ceará, de uma criança falando do seu trabalho no Ecomuseu. E depois você vê o educador falando do Ecomuseu. São 2 ecomuseus, são 2 visões totalmente diferentes. Né? Aquilo que eu tenho percepção, aquilo que a minha sensibilidade foi atraída, é totalmente diferente da sua, de qualquer outro. Então, acho importantíssimo que nós tenhamos oficinas, como estão sendo, né, feitas aqui na mostra, que nós tenhamos oficinas dentro da formação. Nós levamos todo ano todas as CONANES regionais, nas CONANES nacionais, nós temos a discussão do audiovisual, a discussão da produção, da apropriação da linguagem cinematográfica, porque ela é importante, do audiovisual, isso é importante para nós. É uma forma de expressão fundamental na nossa era. Então, eu também já sei que já esgotei aqui, mas é um assunto que me apaixona. Eu também quero deixar aqui para vocês uma mensagem de otimismo. A Gilca falou de uma maneira super bonita, né, sobre isso. E eu quero deixar para vocês uma frase do Manuel de Barros, que sintetiza isso para nós, né? Esse amor pelas formas de expressão. A arte nos salva. E o Manuel de Barros, ele diz, o olho vê, a memória revê, e a imaginação transvê. Então, o que eu quero e eu desejo para todos os educadores é que se capacite, que você desenvolva essa habilidade de dar à criança e ao jovem que você educa a possibilidade de transver aquilo que está ao seu redor. E não só o que está ao seu redor, o que é a sua realidade, mas também possa transver aquilo que está dentro de si, a sua sensibilidade, o seu contar de histórias, o seu recontar o mundo pelos seus olhos de transver. Muitíssimo obrigada. Nossa, Sônia, todo mundo aqui elogiando e agradecendo essa tua fala, né? Citar Manuel de Barros é sempre inspirador também. A gente conseguiu fazer uma homenagem a ele enquanto ele era vivo. A neta dele esteve aqui na Mostra de Cinema Infantil e a gente... Luísa? Oi, querida. Você está ouvindo? Bom, você está me ouvindo, Sônia, agora? Eu quero agradecer muito a tua fala, Sônia. Acho que o que a gente queria era isso mesmo, né? Era inspirar as pessoas. Ficou uma pergunta aqui, onde é que as pessoas têm acesso a esse filme 11 minutos que você mencionou? Você poderia dizer isso, Sônia, mas você tem que desmutar o teu microfone. Enquanto a Sônia vai desmutar ali o microfone dela,
eu queria dizer para vocês, né, que todas essas duas falas me lembrou também uma outra que eu gosto muito, que é do José Paulo Paes. Cultura é tudo aquilo que a gente se lembra após ter esquecido o que leu. Revela-se no modo de falar, de sentar-se, de comer, de ler um texto, de olhar o mundo. É uma atitude que se aperfeiçoa no contato com a arte. Cultura não é aquilo que entra pelos olhos, é o que modifica o seu olhar. Eu adoro essa fala também, essa frase. E o que eu penso assim, para os professores, né, que estão tendo cada vez mais que entrar nesse universo audiovisual, que amplie o seu olhar, que amplie o seu repertório, né, que vejam filmes de diversas qualidades, de diversas origens. Isso que você falou, Sônia, do Irã, né? Tem gente, uma vez eu tive no Irã para participar de um festival de cinema para criança, que acontece há 30 anos no Irã. Olha só, né? A gente acha que no Irã só existe terrorista. E tem, né, por causa da imagem que passam para a gente, né? É isso. E daí, quando eu vou no Irã e eu vejo um festival de cinema para criança, que acontece há 30 anos, e que o realizador do festival diz que a coisa mais importante para eles é cultura e educação, você, como? Como assim? Né? Então, isso que a Sônia falou de diversas referências, né? O cinema te possibilita você ver situações de ângulos diferentes e não uma coisa, uma verdade só. Lembrando que a Gilca falou também, o cinema te proporciona ter empatia pelo outro, você conhece as outras vidas, né? Então, você começa a se colocar no lugar do outro. Sônia, você agora está ouvindo? As pessoas perguntaram onde é que tem acesso ao filme 11 minutos. Estou ouvindo. Onde é que as pessoas têm acesso ao filme 11 minutos? Olha, eu não sei, eu achei na internet, mas eu não sei, não. Mas o nome dele é esse, 11 minutos, 9 segundos, 01, setembro 01. É fácil achar, tá? Tá. Pode pesquisar. Eu queria também avisar para todos vocês que, a partir de agora, no canal da Mostra de Cinema Infantil, nós temos esses 24 filmes. Inclusive, tem A Menina Espantalho, que é uma menina que o pai acha que ela não precisa aprender a ler, e ela, escondida, não sei se vocês conhecem esse filme, é maravilhoso, ela escondida começa a aprender. Então, no canal da Mostra de Cinema Infantil, TV Mostra, é bom você se inscrever, porque agora nós temos esses 24 filmes, e filmes que mostram a cultura nordestina maravilhosa, que mostra a cultura do centro do país, que mostra a cultura do norte, a cultura do sul, para ampliar o nosso conhecimento, para valorizar a nossa cultura, né? Eu sou apaixonada pela cultura brasileira, e eu acho que toda criança tem o direito, né, de conhecer. Então, mas para os professores é muito importante também ampliar o seu repertório. Eu entendo, né, que o cinema brasileiro se desenvolveu de uma maneira que acabou não sendo tão acessível. Nós tivemos, nos últimos anos, algumas iniciativas muito interessantes, como a Programadora Brasil, que tinha um acervo de cinema brasileiro muito grande, ela não existe mais, infelizmente, mas existem vários locais que você consegue ter acesso ao cinema brasileiro. Então, nós vamos estar colocando aqui no nosso canal, a gente vai colocar, a partir de agora, essas indicações também, e nós já temos ali 24 filmes para vocês começarem a conhecer o que é produzido para criança aqui no Brasil. E aqui nessas conversas, durante a semana, amanhã vocês vão ter a Gabriela Romeu, que é diretora do Disque Quilombola, e também Meninos e Reis. Ela é uma documentarista, ela faz um trabalho maravilhoso, o filme dela, Disque Quilombola, está no nosso canal, que é o diálogo entre crianças, né, de um quilombola e da cidade, assim, de um vilarejo. Então, amanhã nós temos essa conversa de cinema com e para crianças, com a Gabriela Romeu e com a Rita da Silva, que também faz cinema com metragem que está para ser lançado daqui a pouco, e também faz o diálogo de crianças de diferentes locais, diferentes realidades, tudo com muito cuidado, muita atenção.
Então, professores, assim é isso. Eu convido vocês, quem quiser fazer alguma pergunta, né? A gente está aqui, está com a nossa equipe aqui, mas que acompanhem essa programação, porque além dos filmes, vão ter várias dicas, as oficinas de manhã. Então, amanhã, por exemplo, nós temos a produção de filmes com e para criança. Na quarta-feira, a gente tem o pessoal da Paraíba, da Semente Cinematográfica, conversas sobre cinema e educação, a educação audiovisual e a criação de filmes na escola. Na quinta-feira, a gente vai ter Lei 13006 e a formação de professores. Eu não sei se todo mundo sabe, existe uma lei, a Lei 13006, que obriga a exibição de cinema brasileiro 2 horas mensais nas escolas. É uma lei que, de certa maneira, o cinema, alguns professores já usam, mas agora é de uma maneira, como política pública, né? Então, e começa com o cinema brasileiro, o que é muito importante. Então, a gente vai trazer aqui a Maria Angélica e a Cláudia Mogadoro para conversar sobre essa lei e sobre a formação dos professores, porque isso é muito importante. Os professores precisam também se alimentar, né? Então, por isso que a gente quer dar dicas de onde conseguir os filmes, precisam assistir os filmes nacionais, para eles terem repertório também para passar para os seus alunos. Na sexta-feira, a gente tem um tema que me agrada muito, que é Cineclube nas escolas. A gente vai ter a Simone Monteiro, da Multirio do Rio de Janeiro, e a queridíssima Maria Alva Monteiro, que eu acho que está aqui assistindo a gente, que é uma pioneira no cinema e educação. Então, a semana inteira de conversas inspiradoras. O Cineclube ele é muito importante exatamente para trazer repertório, Cineclube nas escolas. E no final de semana nós vamos ter as sessões de cinema catarinense online e vamos conversar com os realizadores. Como é que é fazer um filme para criança? Como é que é o set de filmagem, né? Quais são os protocolos com a criança? Porque são filmes, esses que estão no canal, são filmes profissionais. Então, a gente vai conversar sobre isso. Então, em segunda-feira, a gente vai trazer relatos de professores de Santa Catarina e também do Brasil, como eles utilizam o cinema na sala de aula. Seja cineclube, seja produzindo filmes, enfim, vamos conhecer mais experiências. Eu agora quero, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta para a Sônia, se a Sônia... O que você acha, Sônia, disso que eu falei, da questão do repertório? O repertório dos professores, né? Num país tão desigual, num país que o ticket do cinema é tão caro, antes, né? Antes dessa pandemia, quem é que podia ir ao cinema? Né? E o que se passa na TV é só enlatado americano. Como oferecer repertório, né? Eu fico... Hoje você me deu uma informação que eu fico muito feliz, já vou distribuir para todos os educadores da Conani, que é os 26 curtas no canal da Mostra. Né? Acho que muita gente, muito educador, desconhece, primeiro, essa lei, né, que você citou, das 2 horas de filmes brasileiros, mas, principalmente, desconhece a produção de curtas brasileiros. Muita gente, né, desconhece isso. Então, o educador, ele usa, às vezes, um curta em inglês, traduzido, com legenda, e ele não usa uma produção brasileira que fala da sua realidade, que fala de um quilombola, que fala de uma aldeia indígena, né, que fala da educação no campo, que tenha semelhança com a sua realidade. Então, eu acho importantíssimo esse trabalho, Luísa, que vocês fazem, de proporcionar, de ter esse repositório para as pessoas, de proporcionar, principalmente aos educadores, e aí eu já vou fazer uma campanha enorme, todo mundo lá olhando, sabendo quais são os 26 curtas, né? Espero que vocês consigam fazer um imenso repositório de curtas para que a gente consiga levar para a sala de aula. Teve uma educadora que acabou de falar aqui, passou, né? Passa muito... Passou de novo. Acho que é Kate ou Kate. Mostrei o Disque Quilombola para os meus estudantes de ensino médio
e realizei uma atividade com eles sobre o filme, que foi muito legal. Então, é bom isso, né? Você vê que existe um campo de produção e existe um campo de apropriação desta produção para a educação. Só que a gente tem que juntar essas duas coisas. Onde é que a gente acha esta produção para, né, nós, educadores, encontramos essa produção? Mas é esse o meu objetivo, né? A Mostra de Cinema Infantil, Sônia, ela acontece há 19 anos aqui em Santa Catarina, né? E o circuito começou quando a mostra fez 10 anos, a gente começou a fazer o circuito, então, para circular, porque todo ano a Mostra de Cinema Infantil recolhe no Brasil inteiro os curtas que foram produzidos no ano passado para criança. Então, a gente tem um mapa da infância muito interessante, ano a ano. Então, ano a ano a gente tem... Então, assim, eu estava com esse acervo, eu falei, não dá, vamos fazer circular. Então, a gente fez o circuito há 9 anos, nós temos também um cineclube infantil aqui no Cinema do SIC, que está parado no momento, mas eu estou muito feliz, Sônia, é um desafio muito grande essa live, assim, mas eu estou muito feliz, porque, ao mesmo tempo, a gente está podendo divulgar o nosso trabalho, e a minha ideia é fazer no canal do YouTube, fazer um grande portal de cinema brasileiro para criança, sabe? Porque o que me emociona também, e ao longo desses 9 anos, eu exibi filmes, por exemplo, um filme nordestino, e que o pai fazia chapéu de palha, e eu exibi aqui no interior de Santa Catarina, e quando terminou o filme, o menino assim, prof, igual ao meu avô. É tão emocionante isso, e é um filme nordestino, né? Então, assim, conhecer a cultura brasileira, ter noção da diversidade da cultura brasileira, da riqueza da cultura brasileira, e permitir que a criança veja essa riqueza na tela. Isso é muito incrível. E a infância brasileira ela é muito parecida, do norte, você vê, do nordeste, do sul, o boi, né? O meu filme, O Mistério do Boi de Mamão, tem boi em todo o litoral do Brasil, cada um de uma maneira, né? Então, a nossa ideia é realmente agora, né, a gente começamos a organizar esse canal na TV Mostra, no YouTube, a nossa ideia é fazer um grande portal de cinema brasileiro para as crianças. Nós temos, ao longo desses 20 anos de mostra, eu acho que a gente tem uns 300 curtas-metragens ótimos. E tem outros, mas que são importantes. Porque, assim, uma dica que eu dou para os professores agora também, esses filmes que nós estamos deixando no canal, todos são classificação livre. Mas é importante, antes do professor exibir um filme para a criança, que ele assista o filme, que ele veja qual é a idade indicada. Nós não estamos dando sugestão de idade para os professores, porque isso eu aprendi na marra na mostra, gente, porque às vezes que eu exibi algum filme que eu não tinha visto, foi muito desafiador. Então, a gente tem que ver o filme, porque as crianças perguntam tudo, elas vão querer saber tudo. Então, antes de exibir o filme, vejam para que idade de criança vocês indicam, e para vocês estarem preparados para as perguntas que vêm, né? Na Mostra de Cinema Infantil tem um momento muito rico também, Sônia, é que depois que termina a sessão, a gente faz um bate-papo da plateia com os realizadores, a gente traz alguns realizadores. E é muito rico, elas sabem tudo, elas querem saber tudo, elas perguntam tudo, deixam, às vezes, os realizadores em saias justas. Então, assim, se preparar para a sessão, né? Nós temos algumas cidades aqui de Santa Catarina que fizeram cineclubes, o Recreio, não sei quanto, tem tanto tempo, mas tiraram um pouquinho de tempo de aula, tiraram um pouquinho de tempo de recreio e fizeram um cineclubezinho, então exibem 2, 3 filmes e depois conversam, porque essa conversa também é muito rica. Enfim, né, Sônia, a gente faz o que a gente pode, a gente faz o que a gente ama, né? E poder também ampliar tanto assim o nosso trabalho através da internet é muito rico, né? Que no começo foi um desafio, mas agora está se transformando também numa grande rede, né, de cinema-educação. Quero convidar você já de uma vez para a Conani de junho do ano que vem, 2021, para conduzir uma mesa
sobre educação e cinema, efetivamente cinema, né? Educação e linguagem cinematográfica. E aí ampliar a divulgação da mostra catarinense para o país inteiro, né? A Conânia é feita aqui em Brasília e nós temos educadores do Brasil inteiro que vêm para cá durante este evento. Então, acho que nós sempre tivemos as artes visuais, audiovisuais, todo tipo, né, de arte e cultura, mas para a gente fazer uma mesa específica sobre cinema e falar desse circuito que hoje é só em Santa Catarina, mas pode abrir um pouco mais essas asas, né, e voar para outros estados. Então, já fica aqui o convite para a gente atingir educadores do país inteiro. Porque isso que eu te digo, né? Olha, aqui são os 2 DVDs que eu tinha preparado para sair viajando, né, para Santa Catarina, entregar para os professores e fazer as sessões para as crianças, né? Daí a pandemia nos pegou, alguns de vocês que estão assistindo aí conhecem já esses DVDs, nós estamos já são 16 DVDs já, a grande maioria com audiodescrição em Libras, e é isso que eu quero fazer, Sônia, é passar dos DVDs para o canal, né, e para que todo o Brasil tenha acesso, porque realmente é uma carência muito grande de conteúdo adequado para a criança. Nesse momento, os professores, as crianças estão saturadas de tela, então a gente tem que aproveitar essas telas e mostrar coisas diferentes, né? Então, é isso que a gente quer possibilitar para os professores. Estão perguntando, assim, se podem usar os filmes na sala de aula. Podem, né? Eles estão no canal para serem usados, sempre assistindo antes, né? Vocês assistindo, e que isso seja o começo, né, Sônia, de um grande movimento nacional, né? De poder levar o cinema brasileiro, o cinema para a criança, mas o cinema para todos, para que o professor tenha acesso. Porque o cinema brasileiro cresceu muito nos últimos anos. Né? Pode falar, querida. Criar esse contato com o cinema brasileiro desde pequeno, né? Porque fica parecendo que cinema brasileiro é algo que a gente não deve ver, porque não tem o glamour, né, do cinema, de outro tipo de cinema. Mas criar esse contato com o cinema como representação da nossa realidade e uma representação importante da nossa cultura. Eu acho que isso é uma das funções da educação, né? Criar essa cidadania cinematográfica que a gente está precisando criar, né? E que existe em muitos países, né? Na França existe, nos países escandinavos existe, e eu acho que esse momento, né, é claro que a gente sabe que é um momento muito triste, que tem muita morte acontecendo, muitas doenças, muitas famílias, muitas coisas ruins, mas a gente tem que, né, como a Gilca falou, você falou, a gente tem que seguir, tem que tentar ser positivo. Eu acho que esse momento, né, da gente se dar conta que realmente a gente tem muito pouco acesso à cultura brasileira, o professor tem muito pouco acesso ao cinema brasileiro. Então, da gente fazer esse momento e ampliar a plateia dos festivais de cinema, das mostras de cinema para o professor. Porque caiu essa ficha para mim, Sônia, eu estava fazendo uma live com festivais latino-americanos de cinema, eu faço parte de uma rede latino-americana de cinema, e a gente meio assim, em choque, né? O que a gente vai fazer agora? Nossos festivais cheios de criança. E me veio caiu um pouco essa ficha, né? Isso é uma coisa da nossa geração, cair ficha, porque nem tem mais orelhão, de que a gente tem que trabalhar com o professor. É isso, a gente tem que ampliar o nosso público, os professores, porque eles são os nossos multiplicadores e eles têm direito, a criança tem direito ao acesso e o professor também tem direito ao acesso. Então, assim, se hoje ainda existe um preconceito sobre o cinema brasileiro, é porque o cinema brasileiro não chega às pessoas, né? Se você não participa de alguns festivais, né, alguns aqui em Santa Catarina, ou no Brasil, você não vai ver o cinema brasileiro, porque a entrada da sala de cinema é caríssima. Quem é que pode, uma família? E isso na mostra é muito rico, Sônia, porque a mostra é completamente gratuita, então você vê a avó, o pai, a mãe e as crianças, 5, 6 pessoas dentro de uma sala de cinema.
Se fosse acessível, claro que os professores teriam mais. Todo mundo. Desculpa, Sônia, te interrompi. Sim. Acho fundamental, né? Não, acho fundamental essa mostra ser gratuita, porque o preço de um ingresso no cinema hoje, o preço de um ticket de cinema, é um negócio inacreditável, né? Então, o filme fica distante da nossa realidade. O filme que você tem é aquele que passa na TV, que são os blockbusters da vida, e raramente você tem um filme brasileiro passando na TV, e curta, então você não tem nenhum espaço, pouquíssimo espaço. Então, acho que essa mostra, com esse olhar para o educador, ela é muito importante, Luísa. Assim, olhar para o educador e dar a ele acesso para que ele tenha essa linguagem, para que ele possa se apropriar dessa linguagem dentro do seu espaço educativo. Porque, assim, o cinema americano, né, gente, ele é maravilhoso. O cinema para criança americano, por exemplo, ele é maravilhoso, eu não discuto isso. O que eu discuto é uma criança crescer vendo só cinema americano. Só cinema americano. Não é correto, né? Daí, ela sempre é aquela coisa, o outro é que é legal, eu não sou legal. Poxa, eu nunca vejo uma criança protagonista negra, eu nunca vejo uma criança protagonista com sotaque diferente, eu nunca me encontro nas telas. A representatividade, ela é muito grande. Então, assim, por mais que o filme americano ele é maravilhoso, a gente tem obrigação de exibir para as crianças a sua realidade, né? E eu acho que isso, assim, a nossa ideia, e acho que esse momento, voltar o olhar para o professor, né? Ampliar os acessos ao cinema brasileiro. Ainda existe, por exemplo, falta de conhecimento. Cinema brasileiro é ruim, o som é ruim. Sim. Não, né? Ainda tem um preconceito, porque cresceu, né, Sônia, sem nunca ter visto um filme brasileiro, né? E tem filmes brasileiros de todos os gostos. Tem filme ruim, tem filme bom. Por que o cinema americano é bom? Porque lá é uma indústria. Lá se produz muito, muito. E só faz sucesso alguns, mas que chegam aqui de uma maneira que nos derruba, né? Enfim, gente, é isso. É cultura brasileira, né, Sônia? E eu queria que você falasse um pouquinho no final para a gente finalizar a nossa live. Espero que as pessoas estejam gostando. E queria que você desse uma fala final para inspirar ainda mais todo mundo. Eu quero agradecer, Luísa, né, essa conversa, essa possibilidade de falar do cinema para os educadores e falar de cinema com educadores. E o que eu gostaria de ver na educação é exatamente essa colaboração, né, em termos de representatividade. Quando você falou aí da representatividade, eu me lembrei que, quando eu era pequena, eu assistia muito filme de faroeste, John Wayne, esse tipo, que minha mãe também, não sei por que motivo, gostava desse tipo de filme. Então, eu me lembro que, quando eu ia de Minas para o Rio de trem, eu, às vezes, ficava olhando pela janela e esperando que os índios aparecessem no morro e cercassem o trem de alguma forma, como acontecia nos filmes de faroeste. Então, você veja, né? Tem a fantasia da criança, mas tem a representatividade. O cinema é sempre maravilhoso, seja de qual idioma ele seja feito, de qual realidade. Mas eu preciso ter o contato com a minha realidade, com a minha representatividade, porque a minha representatividade, ela é base da minha cidadania. Senão eu cresço achando que eu sou um cidadão inútil de segunda classe, né? Importante é aquele cidadão que está representado na maior parte das telas que eu tenho acesso.
Por isso essa ideia de que o cinema, mas o nosso cinema é ruim, o nosso cinema conta histórias chatas, o nosso cinema, né? Mas o nosso cinema fala da nossa realidade. E é importante que a criança e o jovem tenham acesso a isso que eu chamo de cidadania cinematográfica, que a gente goste do que se faz no Irã, que a gente goste do que se faz nos Estados Unidos, na China, na França, mas que a gente também valorize o nosso olhar, né? E aí vem me ajuda a olhar esta realidade. E o educador tem esse papel, como a Gilca falou, fundamental neste momento de ajudar crianças e jovens a olhar a sua representatividade, a sua cidadania expressa numa tela. E aí eu deixo para os educadores né, e para mim, que sou educadora, essa reflexão. Em que momento estamos fazendo isso? O quanto estamos fazendo isso? Construindo essa cidadania com uma forte representatividade, não só daquilo que eu vejo, mas como daquilo que eu produzo em termos de realidade. É isso. Um grande abraço para vocês todos. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada mesmo. Foi uma delícia passar aqui a tarde com você e com a Gilca e com todos vocês, professores, que estão nos acompanhando até agora, né? Estamos 214 pessoas nesse momento assistindo a nossa live. Uma pessoa, a Andréia Pinheiro, comentou aqui que essa representatividade poderia ser ofertada pela programação da TV pública. Nós tivemos um momento, Andréia, que nós tínhamos uma TV pública com muita qualidade, e que tanto os curtas-metragens que hoje está disponível para vocês todos assistirem, que estão aqui no canal da Mostra, eles vêm de uma política chamada Curta Criança, que era do Ministério da Cultura, junto com a TV pública. E esses curtas, eles eram exibidos na TV pública. Infelizmente, esse é um projeto que acabou. Mas nós tivemos, no momento, no país, uma TV pública que exibia conteúdo brasileiro de qualidade. E também a mesma Andréia comentou, ótimo, porque agora eu estou conseguindo ler aqui tudo, a Andréia comentou que o cinema norte-americano é política pública lá. Mais do que isso, Andréia, o cinema americano é uma indústria, né? Ele é a terceira, se eu não me engano, maior indústria. Então, eles têm esse monopólio também no mundo inteiro, né? Por que as salas de cinema brasileira são tão caras e por que os donos são americanos? Porque é uma maneira dos Estados Unidos garantir um controle cultural do mundo inteiro, né? Assim, cinema brasileiro raramente é exibido nas salas de cinema, porque o que importa é que tenha uma plateia grande já no primeiro dia para dar dinheiro. E se não tem, na primeira semana, uma plateia gigante, assim, que banque esse filme está em cartaz, ele sai de cartaz. Quase todas as salas brasileiras, em 70%, 80% das salas de cinema aqui são americanas. Então, é uma política, né, de levar a cultura americana, e por isso a cultura americana, termina o filme da Disney, o que vem? Vem a Disneylândia, vá para a Disneylândia, né? Então, é mais do que uma política pública. O cinema americano é uma maneira de passar a cultura dele como a melhor de todas, né? Por isso que é importante a gente ter essa diversidade, e não só ter o mundo sobre a ótica do cinema americano, que é isso que a gente tem, né? Quando uma criança diz, iraniano é tudo terrorista, essa é a imagem que os filmes americanos passam para a gente. Os filmes americanos passam situações que na América Latina só tem pobre, enfim, a visão americana. É uma questão do país dele, por isso que nós temos que cuidar da nossa cultura. Por isso que nós temos que ter cinema brasileiro nas telas, que a gente tem que ter investimento no cinema brasileiro, muito, né? Por isso que tem que ter uma política pública que valorize, que faça todo mundo produzir o seu filme, para a gente ter uma diversidade de filmes, e não ficar à mercê de uma política e do mercado americano, né? Agora a Cláudia Mogador entrou aqui, e ela vai estar também durante a semana falando com a gente. É isso, é um tema
um tema muito profundo, essa questão do investimento na cultura, né? Por que acabou nesse momento, gente? Vamos pensar, né? Ministério da Cultura, quando acabaram o Ministério da Cultura, eu chorei, porque a Mostra de Cinema Infantil acontece há 19 anos e eu sou patrocinado pela Lei Rouanet, né? Eu vou a Brasília, a gente buscou e incentivou políticas públicas para o desenvolvimento do cinema para criança, a gente ia muito a Brasília. Quando muda-se tudo no país, a TV pública se fecha para esses projetos, o Ministério da Cultura acabou. Eu chorei, assim, foram dias de muita tristeza. Mas o que eu fiquei feliz é que a gente consegue continuar trabalhando, né, Sônia? A gente consegue. Quando a gente ama o que faz, a gente consegue ficar trabalhando, mesmo na diversidade. E a gente está fazendo esse evento lindo aqui, com tantas pessoas ouvindo e gostando. Enfim, gente, é isso que eu tenho que dizer, né? Assim, viva a cultura brasileira, viva a arte, viva os professores. Nós temos um carinho profundo por vocês. Às vezes me chamam de professora, eu não sou ainda, quem sabe um dia vou ser. E tenho muito orgulho e quero levar esse conteúdo todo, né, para que vocês possam ter acesso. Vocês são fortes, vocês estão segurando as nossas crianças, a gente sabe a loucura que está sendo a vida do professor, né? Mas contem com a gente, contem com a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis, contem com o Circuito de Cinema Infantil, com a Sônia, com a Gil, que a gente está aqui para animar vocês, não desistam, né? Não vamos desistir do nosso país, que é um país tão maravilhoso e que a gente ama tanto, né? Enfim, muito obrigada mesmo por estarem aqui até agora, né? Tem umas pessoas que estão desde o começo. Amanhã tem oficina, tem a fala da Cinema Com e para Criança. Esperamos vocês. E é isso. Muito obrigada, Sônia. A gente está junto a partir de agora.